Paz, amados! Neste domingo eu estive pregando acerca da comunhão, da importância da comunhão, vivendo em comunidade. A gravação não ficou boa e várias pessoas estavam ausentes. E em consideração a você que estava ausente, a você que estava doente, a você que estava viajando, não pôde receber esse conteúdo, que eu estou gravando esse vídeo para que você possa igualmente ser abençoado. Então assista completo, assista com calma, para que você possa, mais do que ter esse conteúdo, ser ministrado pelo Espírito Santo. Feito? Então vamos lá, comunhão, a importância desse princípio, a importância e a bênção de viver em comunidade. Bom, não tem como falar desse princípio se a gente não voltar e ler aqui acerca da igreja primitiva, uma igreja que muito nos ensina, muito nos edifica. Olha isso aqui, ó. Todos os dias, está em amarelo aí na tua tela, todos os dias. Não era uma coisa esporádica, não era de vez em quando, né? Todos os dias. Continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade do coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes ia acrescentando todos os dias os que iam sendo salvos. Então, queridos, nesse texto aqui, a gente observa que tem algo espontâneo, né? Na igreja primitiva, eles tinham o prazer de estar juntos, eles tinham o prazer de aprender a palavra, se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Eu peguei um texto um pouco mais abaixo, mais acima, né? No versículo anterior, no versículo 45, você vai ver que eles se dedicavam a aprender a palavra de Deus. Mas também tinha uma alegria em estar juntos, e o texto é enfático dizendo todos os dias. Partiam o pão e estavam, tinha esse prazer, o prazer da comunhão. E veja que isso não era uma imposição, porque também o texto diz que eles faziam isso com alegria e sinceridade no coração. Então aqui tem um ensino muito importante, principalmente para nós, igreja dos nossos dias, onde o desejo por conhecer a palavra continua existindo. Tem muitas pessoas que buscam o conhecimento da palavra. Na verdade, o que tem faltado é uma disposição de construir relacionamentos relevantes, principalmente nos dias de hoje, e principalmente constituir relacionamento com pessoas diferentes, com personalidades diferentes, com formação diferentes, com perfis diferentes. E a nossa sociedade precisa muito dessa palavra que o Senhor me tocou para ministrar nessa noite. Na verdade, eu sempre brinco com a igreja, né? Falando que o Evangelho de Cristo é uns aos outros, né? E a gente aborda vários textos que falam uns aos outros. Nessa noite eu quero trazer de uma forma ordenada e trabalhada para que nós possamos ser edificados. O fato é o seguinte: onde há o mover do Espírito Santo, há milagres, há maravilhas, há salvação, há libertação, há revelação, mas há também comunhão. E às vezes nós ficamos muito atentos, né, no sobrenatural, naquilo que é espetacular, e não percebemos algo simples que está acontecendo num pano de fundo, mas igualmente importante, que é a comunhão. Então, esta semana eu estive conversando com um pastor amigo meu, alguém que me mentoreou por muito tempo, e esse pastor viveu o mover do Espírito. A igreja brasileira, ela mudou de patamar nos anos de 2000 a 2010, muita coisa bacana e importante aconteceu, e a gente eu vivi parte desse avivamento, né? Eu peguei a parte, os 5 anos finais, de 2005 até 2010, eu vivi esse mover do Espírito, essa onda do Espírito. E então tínhamos testemunhos de tudo quanto é tipo, né? De milagres, de salvação, de libertação, de revelação da palavra. Meu pai, um pregador da década de 70, nos ouvia pregando, e nós ainda meninos, né? E ele falava assim: puxa, escola, vocês não têm lá tanta escola assim. Eu fico surpreso. Isso só pode, essa sabedoria, essa revelação, esse entendimento só pode vir do céu, só pode vir de Deus. Era impressionante o que o Espírito Santo estava fazendo.
né? Então, nessa conversa com meu amigo pastor, né, nós tínhamos muito do que se recordar, nós tínhamos muito do que celebrar, né? Mas a nossa conversa ficou em torno o que mais despertou, o que mais deixa saudade nesse pastor amigo meu é o tempo de comunhão. E nós gastamos a nossa conversa falando da comunhão que existia naquela época, da alegria que as pessoas tinham em estar na casa de Deus e principalmente de conviver, né? Então eu me recordo muito bem que na época, e é assim que acontece, né? Essa alegria, essa leveza do Espírito Santo, essa festa do Espírito Santo, faz com que muitas pessoas vão chegando e as pessoas vão sendo salvas e vão sendo incorporadas nessa comunidade. E aconteceu que não demorou muito, a igreja dele precisou fazer 2 cultos. Fazia um culto às 6 horas, esse culto acabava por volta de 15 para as 8, né, da noite, e às 8 horas começava outro culto. Tentaram convencer os jovens de frequentar o culto o segundo culto, e assim conseguiria fazer umas reuniões mais confortáveis, porque estava muito socado de gente, né? Principalmente no verão, ficava muito difícil. Eu preciso te dizer que o desejo de estar juntos, a comunhão, esse desejo de viver em comunidade quase comprometeu todo o projeto. Porque ao terminar o primeiro culto, as pessoas não desocupavam o templo. Elas queriam continuar para o segundo culto. E a gente dizia, elas, pode ir embora, Deus abençoe, o próximo culto vai ser igualzinho esse, né? Não tem por que você ficar. E as pessoas diziam assim, não, a gente sabe que vai ser igualzinho, é por isso que a gente quer ficar. É porque foi bênção aqui, vai ser bênção de novo, e a gente está... Então havia uma sede por mais de Deus, havia um desejo muito grande de estar junto com os irmãos. Então, depois de convencidos, eles saíam e ali naquele hall de entrada, cruzava-se com aqueles que estão chegando e aqueles que estão saindo, e era uma alegria muito grande. As pessoas, nossa, quanto tempo não te encontro. Enfim, era difícil começar o segundo culto, porque o mover do Espírito estava lá no hall, estava no estacionamento, o que o Senhor estava fazendo naquele lugar. Era muito bacana. Não percebíamos que a comunhão era fundamental, era uma coisa essencial para aquele mover que o Espírito Santo estava promovendo naquela igreja, naquele tempo. Então, queridos, é um fato. A comunhão acompanha as grandes manifestações do Espírito Santo, e a gente precisa estar muito atento nisso, né? Um outro fato assim muito importante que pude observar, e agora eu já no meu ministério também vivendo esse ambiente alegre do Espírito, é que a comunhão valida a pregação. Então, às vezes, você está pregando e a pregação ela é uma pregação teórica, né? E a gente está, vamos imaginar aqui que esteja lá falando, cuidado, amado, com os efeitos destruidores do pecado. Mas tem lá alguém sentado que nunca se desviou, nunca viveu no mundo, nunca experimentou o sabor amargo, as duras consequências do pecado. E esse cidadão, por nunca ter experimentado isso, começa a duvidar da mensagem. Será que é isso mesmo? Esse pastor exagera, né? Mas esse ambiente de comunhão, ele é abençoador. Por quê? Porque a gente convive com outras pessoas e as experiências, os testemunhos, a vivência de outros acrescenta muito a nós. Então, este irmãozinho lá que nunca conheceu, pela graça de Deus, nunca conheceu o sabor amargo do pecado, não conhece o sabor da grama, né? Ele cruza na comunidade com alguém que já viveu a história semelhante ao filho pródigo. E então este que caiu em si, voltou para o pai, fala para ele, cara, o pecado é terrível, o pecado é destruidor, o fim desse negócio é morte, toma cuidado com isso, se apruma. Então, queridos, a mensagem é validada através dos fatos, através das transformações reais. A mensagem é validada através de testemunhos de pessoas reais e que convivem conosco.
convivem, estão ao nosso lado. Então esse ambiente é um ambiente muito edificante, muito abençoador. O Senhor vai sendo louvado e exaltado. A transparência nesse ambiente, a verdade, a espontaneidade, o amor é visto pelos de fora e isso gera uma admiração, isso gera simpatia e como lemos aqui no texto de Atos, e muitas pessoas vão sendo salvas. É apaixonante, é apaixonante. O ambiente da comunhão é apaixonante, é apaixonante. O fato é, né, nós estamos aí contando a história, o fato é que uma iniciativa muito maligna acometeu a igreja brasileira exatamente nesse período de 2000 a 2010. Surgiu uma distorção, uma conversa mole, uma papagaiada, que é o seguinte: não, eu vou adorar a Deus em casa, e certamente você já ouviu essa conversa. Parece muito consistente, parece muito teológica. Eu vou adorar em casa, e tudo que eu faço na igreja eu posso fazer em casa, eu posso cantar, eu posso adorar, eu posso pregar. Olha, em casa, tudo que eu faço na igreja eu posso fazer em casa. Né? Eu não preciso estar debaixo de uma estrutura para adorar a Deus, uma estrutura pesada, uma estrutura difícil, enfim, a conversa é essa, né? O problema é que debaixo dessa conversa, que até às vezes parece bem consistente, às vezes se mostra com bons argumentos, na verdade o que há por debaixo disso, o que realmente sustenta e alicerça isso, era dor, decepção, rancor, sentimentos tóxicos não tratados. Então essas pessoas não estão sendo dirigidas por uma estratégia divina ou por uma nova estratégia para alcançar novas pessoas, não, elas estão sendo dirigidas pelas suas feridas, pelas suas dores. Este movimento não tem nada de estratégico, esse movimento é para proteger as suas dores. É para cultivar e proteger os seus traumas e não serem tratadas. Então, elas não estão sendo direcionadas por propósito, e sim pelas feridas. As feridas estão no governo, as feridas estão dirigindo essas pessoas a um ambiente de isolamento social, a um ambiente longe dos irmãos, a um ambiente de frieza espiritual. Então eu preciso te dizer, todo desejo de isolamento, olha para mim aqui, ó, todo desejo de isolamento, e talvez você esteja passando por sendo acometido por esse desejo. Deixa eu te dizer, isso não nasceu no reino de Deus, isso não provém de Deus. Todo desejo de isolamento não é boa coisa. Nós vamos ler aqui alguns versículos. Aqui está. Estou lendo aqui na Nova Almeida e vou ler na NVI também. Diz assim, o solitário busca o seu próprio interesse. Ele busca proteger a ferida dele. Ele busca o seu próprio interesse. E se opõe à verdadeira sabedoria. Na NVI fala assim, quem se isola busca interesses egoístas. Qual é esse interesse? Se proteger. Proteger a dor, proteger o ego, cultivar esses sentimentos tóxicos. E se rebela contra a sensatez. Então, como eu havia dito, um sentimento de isolamento não vem de Deus, né? Não vem de Deus. E leva a pessoa a um ambiente de frieza espiritual. A igreja de Atos provavelmente não tinha essas estruturas, as boas estruturas como temos, né? Mas eles se reuniam com frequência. E qual era essa frequência? Todos os dias. E partiam o pão na casa um do outro. Viviam em comunhão. Então, a verdade é que não importa o lugar. Não importa o lugar. Não necessariamente precisa ser dentro de um templo, dentro de uma estrutura. Mas pode ser na praça, pode ser no pátio, pode ser na praia, pode ser no bosque. Mas tem que se reunir com os irmãos.
e com frequência. É esse o desafio. Precisa estar juntos. Comunhão é estar juntos. Bom, em decorrência desse engano, dessa distorção, uma multidão de pessoas foram isoladas e entraram numa frieza espiritual, de forma que hoje temos uma multidão daqueles que se chamam desigrejados. São pessoas que conhecem a Deus, que conhecem o caminho, no entanto esfriaram na fé. Quando você conversa com eles têm princípios cristãos, eles relembram do passado com alegria, até choram, mas infelizmente a ferida aprisionou mais e eles não conseguem voltar ao relacionamento com os irmãos, eles não conseguem voltar ao convívio na casa do Senhor. Infelizmente, essa é uma grande realidade. Então, o relacionamento em comunidade, irmãos, o relacionamento, a comunhão, o estar juntos, promove uma troca muito importante, que Deus usa para nos trabalhar, para nos melhorar, para nos amparar, para nos instruir. Deus usa isso. Foi assim que Deus planejou. Eu preciso te dizer, o viver em comunhão nos ensina inclusive a como brigar, a como se desentender, não é? Porque a gente briga, a gente se desentende, a gente discorda, a gente discute, mas nós aprendemos a nos respeitar, nós aprendemos a nos perdoar, nós aprendemos a chegar num acordo e esses desentendimentos não nos tira da comunhão. Esses desentendimentos não nos seduz a nos excluir da graça de Deus. O texto de Hebreus 12, versículo 13, fala que o amargurado se exclui da graça de Deus. Voluntariamente ele se exclui da graça de Deus. E infelizmente foi o que assistimos, o que vimos no decorrer de alguns anos. Alguns voluntariamente, com um discurso aparentemente bacana, se excluíram da graça de Deus, fugindo, né, da comunhão com os irmãos. Então, nesse ambiente de comunhão, nós vamos sendo trabalhados cada dia mais para cada dia mais nos assemelharmos com Cristo Jesus. Então, esse é o grande lance, né? A comunhão vai nos lixando, como costuma dizer a minha esposa, e vai nos levando a cada dia mais nos assemelharmos com Cristo Jesus. Em comunidade, queridos, há uma bênção recíproca. Então, eu abençoo você e você me abençoa. Eu amo você e você me ama. Eu te perdoo e você me perdoa. Então, esse compartilhar é abençoador, é um ambiente de bênção. Então, nesse estudo, eu quero compartilhar com você vários versículos, alguns deles aí a gente já esteve trabalhando e conversando na igreja, mas hoje eu quero apresentar de uma forma ordenada, mostrando a você que viver em comunhão com os irmãos é uma verdadeira escola. É isso que eu quero te mostrar. Que o propósito, que o fundamento da comunhão, que o princípio da comunhão, ele é uma verdadeira escola nas nossas vidas, seja para a vida espiritual, seja para a vida social, seja para a vida familiar. É uma verdadeira escola para nós. Então, quero compartilhar com você aqui o primeiro texto, nessa ótica de comunhão, uma escola de relacionamento. Um novo mandamento lhes dou: amem uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Então esse como eu os amei, e isso aqui é uma fala de Jesus, isso aqui significa muito para nós, né? Nós estamos sendo convidados, nós estamos sendo incentivados pelo Senhor a amar as pessoas como Ele nos amou. Então ele fala assim, como eu os amei. Isso significa muito para nós. Significa muito para nós, porque o Senhor está nos desafiando a amar as pessoas de forma incondicional. É isso. Sem esperar algo em troca. Então o Senhor Jesus está falando assim, ame primeiro. Esse é o nosso desafio. Né? Faça como Jesus, ame primeiro, decida amar primeiro, mesmo que não seja correspondido.
Então, o amor incondicional é isso. É a comunhão no corpo de Cristo, é isso. É amar primeiro e sem esperar algo em troca. Então, amados, quando nós... É uma escola de relacionamento. Por quê? Porque quando amamos de forma incondicional, isso nos protege. Nós não temos expectativas para com a outra pessoa. Se ela responder bem ao nosso amor, nós continuamos amando. Se ela responder mal, nós continuamos amando. Se ela nos ignora, nós continuamos amando. Este é o amor incondicional. Então, o amor incondicional nos protege da frustração com as pessoas. A gente não vai se decepcionar com as pessoas. Né? Afinal, não esperamos nada. Afinal, as pessoas não nos devem nada. Né? Então, tá aí o primeiro texto que nos reforça, né, a ideia de que a comunhão é uma escola de relacionamento e nós somos desafiados a amar as pessoas de uma forma incondicional. Nós vamos para o próximo texto. O próximo texto diz assim, ó: portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Romanos 15, o versículo 7. Aceitem-se uns aos outros. Está aqui outra passagem que significa muito para nós. Significa muito, porque o Senhor está nos desafiando a aceitar as pessoas da mesma forma com que Ele aceitou, né? E eu e você sabemos que Deus nos aceitou sem impor exigências para nos receber. O Senhor nos aceitou do jeito que nós estávamos, né? Não pôs exigências para nos receber. Então, é óbvio, né? É óbvio, é claro que o Senhor espera mudança, espera crescimento das pessoas, e nós também podemos esperar o mesmo, né? Esperar crescimento e esperar mudança. Mas isto não é condição para amá-las, não é condição para aceitá-las. Esse é o grande lance. Este é o grande lance. Então, pastor, cuidado. Esse indivíduo é bode, não é ovelha, pastor, é joio, o senhor não está vendo, né? Não presta. Então, há um projeto de mudança para esta pessoa. Há um projeto de mudança para ela que se dá início assim que nós a aceitamos e assim que nós a amamos, sem nada esperar. Então, se ela mudar, né, nós vamos continuar amando e aceitando. Se ela não mudar, nós vamos continuar amando e aceitando. Então, aqui é importante entendermos, nessa escola de relacionamento, é importante entender, o amor e a aceitação não mudam. O amor e a aceitação não mudam, né? Agora, fala comigo, agora, a progressão num projeto de tratamento, esse sim muda. Se ela responde bem, se ela quer ser liberta mais do que eu, então nós vamos investir nela. Se ela tem fome, se ela busca, se ela quer crescer, nós vamos investir nela. Se ela não quer, a gente continua aceitando e recebendo, né? No entanto, a progressão nesse projeto de crescimento é diferente. Então, tá aí. Trabalhamos aí 2 textos falando de escola de relacionamento. Vamos para o próximo texto. Mais um texto que fala que a comunhão é uma escola de relacionamento. Esse aqui eu uso bastante aqui na igreja. Eu peguei várias versões para ver se a minha aplicação está correta, né? Então, na NVI fala assim: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Na nova linguagem de hoje fala assim: não fiquem irritados uns com os outros. Na versão transformadora fala assim: sejam compreensivos uns com os outros. Então, a ideia, queridos, é que nós precisamos ser compreensivos com as pessoas. As pessoas, elas são diferentes. Elas são diferentes. E isso pode nos trazer irritação.
Então, o grande desafio da comunhão é o que o Senhor propõe, é a unidade dos diferentes. Então, são pessoas diferentes, com personalidades diferentes, com estilos diferentes, com formações diferentes, que se juntam para formar um, e isso gera atrito. E isso gera atrito. Foi assim que Deus pensou. Então, e a unidade é assim. Se junta diferentes para fazer um. O que o mundo propõe, e principalmente o mundo globalizado, ele propõe é a uniformidade. Isso é tudo clone. Um é a cara do outro, um é o jeitão do outro, é exatamente, um é o formato do outro. Então não há diferença. É muito mais fácil viver, né, essa uniformidade. E o mundo caminha nisso. Se você reparar, em função da globalização, as pessoas vestem as mesmas roupas ou as mesmas marcas, elas usam os mesmos celulares, sonham com os mesmos celulares, comem as mesmas comidas ou praticamente as mesmas comidas, têm os mesmos sonhos. Então, esse é o mundo globalizado, ele quer uniformidade, mas Deus pensa diferente. Deus propõe a unidade e não a uniformidade. E a unidade fala de juntar coisas diferentes. Então, meu irmão, não dá para tentar formatar o irmão para que ele seja do meu jeito. Esse não é o propósito de Deus, né? O propósito de Deus é que a gente venha viver essas diferenças. E nesse ambiente de diferentes, às vezes a gente pode se irritar um com o outro. E vai precisar suportar e vai precisar ser compreensivo. O que não dá é para tentarmos formatar e fazer que o irmão seja do jeito que a gente é. Então, eu acho que só na minha família, na sua, com certeza não é assim, né? Mas vamos falar aqui numa história de um fato de um velório de um familiar. Então, faleceu um familiar, se tem a notícia do falecimento de um familiar. E aqui a gente vai ver as diferentes visões do fato, né, do falecimento. Né? Então, toda família tem uma tia, né? Aquela tia que começa a chorar assim que tem a notícia da morte, e ela chora, ela se entrega às emoções, e ela fica inconsolável, desmaia, tem que dar remédio, e ela passa ali aquele período do velório toda dopada com remédios fortes, para que ela consiga suportar esse momento de perda. Não é? Toda família tem uma história assim, ou talvez só a minha, não sei. Mas nesse momento assim de, de choro, de lágrima, tem também um outro tio, que ele chega bem tranquilão, reto, conversa reta, falou assim, boa noite. E as pessoas olham para ele com aquela cara, boa noite? Mas que boa noite, nós acabamos de perder nosso querido, nosso avô, sei lá. Né? Ele, viu, vocês já avisaram os familiares? Não, que familiares, cara? Né? Não, tem que avisar o pessoal lá do Mato Grosso. Eles levam 12 horas para chegar aqui. Vocês já providenciaram a papelada? Bom, me arruma aqui a papelada que eu preciso liberar o corpo, preciso conversar com a funerária e depois acertar o horário. Que hora que vai ser o sepultamento? Né? Você vê a diferença de postura? E aí tem aquele outro tio, né? Aquele tio que é saudosista e ele fala, nossa... Ele fica relembrando, né, exaltando a história da pessoa falecida. Nossa, aprendi muito com ele. Naquela vez, lá em 1980, eu estava numa situação difícil. Né? Aí tem aquele outro tio que, apesar de triste, mas conta piada no velório e faz café e serve pipoca para todo mundo. Né? Queridos, tudo isso é necessário. Né? Mas um olhando para o outro, um pode falar, você é um insensível, né? A tia fala para o outro lá que está preocupado com a certidão de óbito, você é insensível, não, para com isso é a vida, sabe? Esse ambiente é que o texto bíblico, é que a comunhão é uma escola de relacionamento, que nos adverte, suporte uns aos outros, não fique irritado, seja compreensivo, ele não é como você, o maior, o mais maduro, precisa praticar esses princípios da palavra de Deus. Não dá para esperar com que todos tenham o mesmo comportamento que eu tenho, que todos tenham a mesma visão dos fatos e do mundo como eu tenho. Não foi assim que Deus fez. Deus nos fez diferentes, né, para cumprir um propósito juntos. Então é isso, tá aí. Fechamos esse item aqui.
Comunhão, uma escola de relacionamento. Nós vamos para o próximo texto e a gente muda um pouquinho aqui o assunto. Vamos aqui para o próximo texto. Olha lá. Comunhão agora, uma escola de virtudes, tá? Agora nós vamos falar de virtudes. Através da comunhão a gente aprende virtudes. Não sejam presunçosos. O que é o presunçosos? No meu sinônimo aqui é mitidão, o cara que se acha, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Então, aqui quero dar uma ênfase na inveja, né? Nesse ambiente de comunhão, meu irmão, não dá. O sucesso do nosso irmão deve ser motivo de alegria, da nossa alegria. O sucesso do irmão deve ser ensino para nós. O sucesso do irmão deve ser algo que nos motiva a continuar na mesma caminhada, né? Então, nós vamos ter que aprender a conviver com pessoas crescendo e evoluindo em todas as áreas ao nosso lado, porque esse é o projeto de Deus. Então, Deus quer que todos os filhos deles cresçam, evoluam, desenvolvam, ocupem espaço, cresçam espiritualmente, materialmente, cresçam em todas as áreas. Esse é o projeto de Deus. E em comunhão, nós vamos assistir o crescimento das pessoas. É assim que é. E você também vai crescer. Então, nesse ambiente não dá para ficar se comparando com os outros, porque é daí que vem a inveja. Então, Deus tem algo diferente para cada um. Deus tem um propósito diferente para cada um. E cada um será desenvolvido por Deus para cumprir as diversas funções. Então, todos têm a sua importância. Não dá para ficar com inveja. Isso é destruidor. Isso nos põe para trás. Isso nos impede o nosso crescimento. Então a mensagem aqui é o seguinte: comunhão é uma escola de virtudes. Nós vamos precisar aprender a conviver e assistir e se alegrar com o sucesso das pessoas. Porque com o crescimento das pessoas em todas as áreas. Porque esse é o projeto de Deus. Então não é só você que vai crescer. Todos vão crescer, não é? E foi assim que Deus planejou. Feito, vamos para outra virtude que a comunhão nos acrescenta. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Qual que é a mensagem aqui? É deixar de julgar. Então, não julgue, não fique apontando o dedo, né? Não seja pedra de tropeço na vida do irmão e na vida da comunidade. Então, irmãos, vamos voltar aqui. Nesse ambiente de comunhão, eu te abençoo, você me abençoa. Agora, se eu te julgo, você me julga. E assim, assim incendeia tudo. O caos se estabelece. Não é? O caos se estabelece. Por quê? Porque você não acaba se tornando apenas uma pedra de tropeço na vida do irmão. Você se torna uma pedra de tropeço na comunidade, porque incendeia toda a comunidade. Vira um tribunal. Um julga, outro acusa, outro condena. Outro julga, outro acusa, outro condena e corta. E assim vai. Incendeia, acaba com a comunhão da comunidade. Tem um outro versículo aqui que também vai nessa mesma linha, que é assim, ó: irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. O texto continua, eu peguei só a parte aqui que a gente está abordando, né? Outro texto, Tiago 5,9. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O justo juiz está à porta. Então, irmãos, olha como é que é a situação. Você julga, você fala mal, você queixa, você murmura, você... o negócio vai sendo... O ambiente vai sendo envenenado. E se põe tudo a perder, incendeia tudo se transforma em cinzas. O texto seguinte, um texto muito usado pela minha esposa para com os meus filhos,
É assim, ó. Toda lei se resume num só mandamento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, tem uns aos outros aí também. Cuidado para não se destruírem mutuamente. Cuidado para você não acabar com o ambiente de comunhão onde o Espírito Santo flui. Eu tenho a convicção, queridos, que quando a gente entra nessa parada de julgar, de falar mal, de maledicência, de queixa, de blá, 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 de conversinha, o Espírito Santo, que é uma pessoa muito sensível, ele não age nesse meio, ele se retira e esse tipo de atitude nos rouba o fluir do Espírito Santo, nos rouba a paz, nos rouba a comunhão e nos rouba a presença doce do Espírito Santo. Então, escola de virtude. Comunhão é escola de virtude. Nós precisamos aprender a conviver com as pessoas segundo os princípios da palavra de Deus, alicerçados nos princípios da palavra de Deus. Vamos para o próximo. Quero mostrar aqui a comunhão como uma escola de crescimento, né? O anterior era a escola de virtude, aqui é a escola de crescimento. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros. Aqui, queridos, aqui tem um ensino muito legal. A verdade é assim, ó, todo mundo nesse ambiente de comunhão, nesse ambiente do fluir do Espírito Santo e que estamos vivendo em comunhão, todo mundo pode aprender com todo mundo. Essa é a mensagem. Todo mundo tem algo a nos ensinar, por mais simples ou por mais erudito, por mais ou menos escola que tenha, não importa. Nesse ambiente há uma troca promovida pelo Espírito Santo e nós precisamos perceber isso. Então, não podemos entrar, e às vezes erramos nisso, né? Não podemos entrar numa parada de que, porque eu tenho mais tempo de igreja, porque eu tenho mais tempo de ministério, porque eu tenho mais escola, porque eu tenho mais isso, porque eu tenho mais aquilo. Só eu tenho algo a ensinar, só eu tenho algo a dizer. Este é o grande engano. Nesse ambiente de comunhão, de presença do Espírito, né, todos têm a nos ensinar e nós precisamos perceber isso para desfrutar da plenitude daquilo que Deus está fazendo no ambiente, para desfrutar da plenitude desta troca que há nesse ambiente de comunhão. Então, há uma troca e nós precisamos perceber isso e viver isso. Então, tá aí. Escola de crescimento. Vamos para o próximo versículo. Escola de crescimento. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Encorajem-se uns aos outros. Esse é um ponto legal, né? O encorajamento. Então é muito normal, muito esperado, inclusive, de que o líder esteja sempre encorajando o liderado, dizendo, bom trabalho, eu acredito em você, eu vejo o teu crescimento, eu vejo que você está avançando, eu vejo a sua dedicação, parabéns, pega firme nessa, segue esse caminho, né? Então, isso é muito esperado que o líder faça com o liderado, né? Nessa escola de crescimento. No entanto, o texto fala que nós devemos nos encorajar uns aos outros, né? Se espera também, e nós precisamos cultivar também, que o liderado vire para o líder e também o encoraje. Do lado de lá, também tem uma pessoa que precisa ser encorajada nesse ambiente de fé, de unção do Espírito. Então, é muito edificante que um liderado vire para o líder e fale assim, eu quero te dizer que eu percebo o tempo difícil, eu percebo as dificuldades, eu percebo que muita coisa tá
te tirando a paz, mas eu preciso te dizer que eu estou aqui para ser bênção na tua vida. Eu estou aqui para servir ao teu lado. Seja o tempo difícil, seja num tempo bom, o Senhor me colocou para andar do teu lado. Conte comigo, meu irmão. Quero orar por você. Posso orar por você? Me dê um minuto para orar por você. Líder tem isso, né? Tá agitado. Queridos, isso é edificante, não é? Então, isso precisa ser praticado, né? Precisa ser praticado, né? O liderado vira para o líder e fala assim: eu quero agradecer a Deus, cara, pela tua vida. Quem faz é Deus, irmãos. Sempre. A glória do Senhor, a glória é do Senhor sempre. Mas convenhamos, precisamos honrar quem foi instrumento. Precisamos honrar aqueles que se dedicaram e investiram na nossa vida. Então, é isso. Encorajar uns aos outros. Nós precisamos cultivar isso. Nesse ambiente é uma escola de crescimento. Vamos para o último item. Vamos pegar aqui um versículo. Agora muda. Comunhão é uma escola de cuidado. Então, o texto fala assim: levem os fardos pesados uns dos outros e, assim, cumpram a lei de Cristo. Daqui a pouco eu leio outro texto. Então, nesse ambiente de comunhão, a gente aprende como cuidar das pessoas, como ajudar as pessoas. E a gente também aprende a como ser ajudado pelas pessoas. Então tem duas realidades aqui. Uma realidade onde eu ajudo pessoas, onde eu sirvo, e uma outra realidade onde as pessoas me ajudam. E essa segunda, onde as pessoas me ajudam, parece muito difícil para alguns. Ser ajudado parece muito difícil para aqueles que são, vamos dizer assim, são os fortões. São aqueles que não transparecem as tuas dificuldades. Então, não pedem ajuda, pelo contrário, se esconde, às vezes se exclui da comunhão, não é? E não permite ser ajudado. Então, o que acontece? Quando age assim, não desfruta de um grande benefício que ocorre dessa escola que é a comunhão. Né? Ele não aprende, não se matricula, não recebe os benefícios da escola do cuidado. Então, a ideia, queridos, é que em comunhão nós possamos ajudar, auxiliar uns aos outros nas suas dificuldades, nos momentos adversos da vida que todo mundo passa, todo mundo vai passar, e poder contar com a ajuda de um irmão é fundamental, né? É fundamental alguém podendo me ajudar a carregar o meu peso, o meu fardo, podendo me ajudar a administrar as minhas dificuldades, as minhas demandas. No entanto, aqui precisamos dizer o seguinte: é um auxílio em carregar o fardo, não é a transferência do fardo. Entende? Não é pegar o fardo e entregar para o outro e você vai... Não, né? É uma ajuda, mesmo porque o texto bíblico que estávamos lendo diz assim, ó: pois cada um deverá levar a própria carga. Gálatas 6, o versículo 5. Na verdade, o irmão que está te ajudando tem a própria carga. Então pense comigo, eu estou carregando a minha carga e eu estou com essa mão aqui disponível. Tem um outro irmão que também está carregando a carga dele, e também tem uma mão lá disponível. E a gente se junta, eu dou uma mão, né? Eu dou uma mão, o irmão dá uma mão do lado de lá, e isso torna a sua caminhada viável, mais leve, né? Mas é uma ajuda, mesmo porque quando você olha, você vai ver também a minha carga, que também é grande. Quando você olha para o irmão do lado, também é uma carga grande. Então, cada um tem a incumbência de carregar o seu fardo. Né? Há uma necessidade de alguns em transferir o fardo, né? Aliás, é bem confortável, mas nós, nessa escola de cuidado, nós aprendemos como ajudar as pessoas. A gente vai dizer: amado irmão em Cristo, esse fardo é teu, esse problema é seu, nós vamos com todo o empenho lhe dar uma força.
até você aprumar, até você ir ganhando musculatura, vai fazendo exercício aí para que você consiga dar conta do seu próprio fardo. Então, queridos, é isso. Apresentei aqui esses pontos. Na verdade, assim, todos nós queremos a manifestação da glória de Deus, do sobrenatural de Deus. Esta é a minha oração. Eu busco isso com veemência, né? No entanto, nós não podemos ignorar que algo bem simples e que eu e você podemos fazer de uma forma muito simples e fácil e até mesmo prazerosa é cultivar a comunhão entre nós. E isso cria um ambiente propício para tudo aquilo que clamamos. A comunhão entre nós cria o ambiente propício para a manifestação daquilo que clamamos todos os cultos, para que a glória do Senhor venha. Então, vamos cultivar a comunhão uns com os outros, vamos viver esse princípio da palavra de Deus uns para com os outros. Amém? Que Deus te abençoe, que você possa ser edificado pela essa palavra. E existe muitos versículos, eu busquei alguns aqui, mas tem muitos mesmos. Faça uma busca e você vai ver que essa reciprocidade na vida da comunidade é algo muito abençoador. Fica na paz, meu irmão, que Deus te abençoe.